Então, segundo livro dos Reis, capítulo 13, do 14 ao 19. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Irmãos, aqui é o último ato de Eliseu em vida. Ele ainda vai fazer mais um milagre, mas depois de morto. Vamos jogar um homem morto na mesma cova dele. Quando ele toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Mas em vida, aqui é o último ato. Lá no início, o rei vai visitar Eliseu, Eliseu já doente, a morte queria levá-lo à morte. E o rei o sauda assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão aparece mais uma vez na Bíblia e no mesmo livro, lá no capítulo 2, quando Elias estava sendo levado para os céus. Eliseu, vendo aquilo, ele dá a mesma expressão, como fosse uma expressão de despedida. Uma expressão de despedida. Então o rei está indo ali falar com Eliseu, se despedindo de Eliseu. Eliseu, você já era, você vai morrer. E ali no último ato de Eliseu, ele pega na mão do rei, ele faz o rei tomar algumas posturas, que essas posturas simbolizariam vitórias futuras. Mas em nenhum momento ele fala o que aqueles atos que o rei estava fazendo ia gerar. Só depois que o rei faz, que ele fala a consequência. E ele manda abrir a janela que dá para o leste, pegar o arco, lançar a flecha. O rei lança e fala: a vitória nessa batalha vai ser sua. Agora pega as flechas, vem comigo, lança elas aqui no chão. E o rei vai lá lançar 1, 2, 3 e para. E para. Eliseu ficou indignado. Indignado. Se você ler o versículo 20 que nós não lemos, é já o sepultamento de Eliseu. Irmãos, vamos falar agora, nesse início de tarde com vocês, sobre bênçãos que Deus liberou para nós, mas pelo que os nossos atos nós não tomamos posse. A bênção está liberada. A vitória estava liberada. Mas o rei perdeu por não ter feito o que poderia fazer. Ele tinha várias flechas com ele. Então, no mínimo, ele tinha 6 flechas. Eliseu fala: se você tivesse lançado 5 ou 6, em algum momento, quando ele está fazendo aqueles atos, ele simplesmente para. Eliseu fala: agora você só vai vencer 3 vezes. Se você tivesse lançado as flechas, você venceria todas as batalhas, você venceria os sírios, acabaria com essa perseguição, acabaria com esse problema. Um problema que vinha antes do próprio rei de Israel do momento. Isso vinha de gerações, essa briga. Esse rei, nesse momento,
ele perde uma bênção que estava ali disponível, uma bênção que ele não foi buscar, ele foi simplesmente se despedir do homem de Deus. Mas apareceu uma oportunidade, e nessa oportunidade, ele não agarrou como poderia agarrar. Quantas oportunidades nós vamos tendo, quantas oportunidades Deus vai nos dando, e nós vamos deixando. Nós não vamos tomando a postura que deveríamos tomar. Talvez, irmãos, passou na cabeça do rei, não, estou cansado, esse velho maluco aí está falando, mas o profeta já tinha dado uma vitória para ele quando ele lançou a flecha pela janela. Poderia ter sido isso. Poderia ter sido que ele, sabendo do que ia acontecer, ele lança só 3, pensando assim, durante o meu reinado eu estou garantido, os próximos reis que se virem. Poderia ter sido. Mas a grande questão é, independentemente do que passou na cabeça do rei, se foi simplesmente negligência, não levou a sério a palavra do profeta, ou passou qualquer outra coisa na sua mente, ele tinha uma vitória em potencial que ele abre mão quando ele não faz aquilo da maneira correta. Então, Jeoás, o rei de Israel, limitou a quantidade de vitórias. Será que você não está limitando a quantidade de vitórias que tem para você? Será que já não tem coisas que Deus colocou diante dos seus olhos e você está limitando isso? Vamos dar um pulo lá no início da Bíblia, em Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Gênesis 18, 19. Abraão é chamado por Deus no capítulo 12. Sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu, as areias do mar. Em ti, todas as famílias da terra serão bem-aventuradas, abençoadas. Só que chega lá no capítulo 18, o texto vai dizer assim: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus não tinha prometido? E agora Deus coloca uma condição: a promessa que eu te fiz só vai acontecer se você ensinar os seus filhos e eles ensinem a próxima geração, que eles guardem o caminho do Senhor, que eles pratiquem a justiça e o juízo. Se isso acontecer, eu vou fazer o que eu falei que iria fazer. Então, tem promessas que Deus faz que nós podemos perder. Tem uma música já um pouco antiga que fala assim que eu não vou morrer, não morrerei. Se a bênção não se cumprir. Mas, se você não fizer por onde, até as promessas se passarão. Tem promessa que Deus faz que é independente do que eu faça. Ela vai acontecer. Mas tem outras promessas que dependem de uma interação nossa para ela se concretizar por completo. E nisso você pode viajar e pensar em várias histórias bíblicas, o que poderia ter acontecido dependendo da postura. Mas exemplo de Jonas. Se Jonas recebeu uma ordem de ir, podemos caracterizar como promessa. Você vai para Nínive fazer isso. Ele não fugiu? Mas no final ele foi para onde? Então tem promessas que nem que seja vomitado pelo peixe, você vai chegar lá todo capenga, o Senhor vai te levar para cumprir aquilo que Ele falou, fazer a vontade dEle.
tem outras que simplesmente você vai perder. E de repente você já perdeu algumas ao longo da caminhada, de repente você está perdendo agora. Então eu quero te dizer que promessas podem ser perdidas. Calma. Eu já estou cansado. Estou desde ontem aqui na igreja. Josué tinha a promessa de conquistar todo o reino de Israel, de conquistar toda a terra prometida, mas ele não conquistou. A vitória já tinha sido dada. E essas terras só foram conquistadas por completo em Salomão, muito tempo depois. Veio depois disso o período dos juízes todo, veio o reino de Saul, o reino de Davi, para chegar ao reino de Salomão e se cumprir algo que já estava determinado quando o povo entrou na terra. A vitória já tinha sido dada, mas não tomaram posse. Mas Eliseu foi diferente. Eliseu foi diferente. Eliseu foi chato com Elias. A última ordem de Deus para Elias é: vai lá, unge o novo rei de Israel, unge o novo Deus da terra pagã e unge o seu substituto, que eu vou te levar. No meio do caminho, parece que vai mudando a história, parece que Elias abandonou o seu ministério. E aí toda a cidade que Elias ia passando, os profetas vão falando: o Senhor vai te levar, o Senhor vai te levar. E ele começa a querer se despedir de Eliseu. Eliseu, fica aqui, porque eu vou ali fazer tal coisa. Eliseu, tão certo quanto vive o Senhor, eu não vou te deixar. E Elias tenta despedir Eliseu 3 vezes. E Eliseu não sai de perto de Elias. Até que chega um momento que Elias vira assim: o que mais que você quer? E Eliseu fala assim: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Não é a porção dobrada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem e nos enche por completo. É a porção dobrada do que ele estava fazendo, do ministério que Elias tinha. E Elias, o termo profeta foi mudado depois de Elias. Elias não foi qualquer um. Elias orava, o fogo descia e consumia os outros. Elias orava, parava de chover, voltava a chover. Eliseu, quando fala isso, essa porção dobrada, Elias recebe isso não de uma maneira tão carinhosa. Ele fala assim: dura coisa você me pede. Essa palavra em hebraico pode ser que, como Eliseu estivesse falando para Elias: Elias, não importa que você está desistindo, eu não vou desistir, eu quero começar de onde você estava e ir para cima. Elias não recebe isso muito bem. Depois vocês começam a ler, lê com carinho o texto. Eliseu se posiciona falando assim: eu estou vendo o sobrenatural. O último ato de Elias, ele vem, Rio Jordão, ele simplesmente faz aquele rio abrir e vai para o outro lado. Lembram da história? Quem já leu a Bíblia, talvez está lembrando. Quem não leu, está em dívida. Eles atravessam para o outro lado. Quando chegam do outro lado, Elias e Eliseu, uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu. Antes, Elias tinha falado para Eliseu: olha só, não sou eu que concedo isso a você. Se você me ver subindo, você vai receber. A carruagem separa. Elias começa a subir como no redemoinho. E está Elias subindo, Eliseu olhando, a capa caindo. Chega um momento, nessa história, Eliseu fala: meu pai, e fala a mesma expressão que o rei disse para ele. E ali o texto vai falar lá em 2 Reis 2, e nunca mais Eliseu viu Elias. Ele agora foca na capa. Ele pega aquela capa é dele. Ele conseguiu o que ele pediu. Mas eu quero lembrar com você o seguinte: ele chegou ali com o Jordão
se abrindo. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu leio a Bíblia, eu tento sempre me colocar naquela história. Nem sempre eu consigo tentar passar. Eu vejo lá Mar Vermelho se abrindo. O mar se abre. Coluna de água dos dois lados. Como que você passaria? Hã? Com medo? Talvez eu passaria alegre, pulando. Que loucura, meu irmão. Nunca aquilo foi visto. Tu olha, água, terra seca. O povo não passou de qualquer jeito. Algum entusiasmo veio e logo o medo também estava vindo junto, que eles estavam com medo do faraó. Agora vamos para Eliseu. Imagina o Rio Jordão se abrindo. Mesmo que fosse o pedaço da mesma extensão aqui do Rio Pavuna. Meu irmão, é a água parada de um lado e do outro lado tudo seco, que é rio, né? Vai embora. Não tem como isso não mexer na fé de alguém. Você está vendo o rio parando para você passar. Como que isso não vai mexer contigo? Mas tem crente hoje que mesmo assim ainda é passar de cabeça baixa e resmungando, que ainda tem lama. Mas uma coisa incrível aconteceu, irmãos. Se você olhar a quantidade de milagres que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Eliseu fez o dobro. E aí, o ministério de Eliseu começa. Aonde terminou o de Elias. Eliseu não falou assim, não vou passar para o outro lado nadando. Não vou passar pelo outro lado pisando na água e me molhando. Ele pega aquele manto, ele joga no Rio Jordão e faz o rio se abrir de novo para ele voltar para o outro lado. É como ele chegasse assim, eu já vi o sobrenatural até aqui. Eu experimentei de Deus até aqui. Eu não vou rebaixar. É daqui para frente, meu irmão. É daqui para cima. Quantos crentes vivem hoje do passado? Na minha época, o povo adorava melhor. As músicas tinham a letra mais bonita. E vivem do passado. E perderam a esperança de entender que é daqui para mais. E se você não tem mais hoje, e só consegue lembrar de coisas boas do passado, é porque alguma coisa mudou em você. Eliseu não mudou. Eliseu pegou aquele exemplo que ele teve, caminhou com ele, com Elias. É de Elias para cima. Eu não posso retroceder. Irmãos, não sei o que você já viu nessa caminhada, mas é do que você já viu, daquilo que foi mais magnífico no teu caminhar, para cima. Não pode abaixar a bola. Não podemos viver mais somente lembrando do passado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, tem profecias sobre você. Timóteo, a sua avó se converteu e falou de Cristo para você, a sua mãe. Timóteo, você está caminhando comigo, eu te chamo de filho. Olha para as profecias que tem sobre você e não se acomode. Combata o bom combate. Porque alguns, mesmo com profecias, eles naufragaram na fé. Então não importa o que Deus já falou para você, não importa as promessas que tem na Bíblia, você pode até expulsar demônios, você pode curar pessoas e ser rejeitado por Cristo. Porque você nunca foi dele. O sobrenatural passou pela sua vida, você foi usado na obra do Senhor, mas você era simplesmente a mula de Balaão. Você não foi salvo. Você experimentou do poder de Deus, sem ter Deus no teu coração. Josué,
tinha promessa para conquistar tudo. Ele substituiu um grande ícone, um grande herói. Ele substituiu Moisés. E Deus o tempo todo está falando com ele, ó, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Eu estou contigo, não desanima. Você substituir alguém de nome é muito difícil. Mas Josué foi incentivado pelo próprio Deus. Josué saiu com a vitória garantida. A terra é sua. Vá e conquiste. E ele não conquista tudo. Ele para por algum motivo no meio do caminho. Eliseu não. Eliseu pediu porção dobrada e se completa depois da sua morte. Ele faz o dobro de milagres. Em Esdras e Neemias, é o final do Antigo Testamento. É o povo de Judá voltando do exílio. Neemias é um grande administrador, está reconstruindo o muro, fazendo as coisas, e Esdras está reformando o culto. Vão voltar a adorar o Senhor. Você vai lá no livro de Esdras e começa dois grandes barulhos a acontecer. O barulho dos jovens e o barulho dos velhos. E um meio que está sobrepondo o outro. Os jovens estavam extremamente animados, alegres. Agora nós vamos poder ver aquilo que falavam para nós. Eles nasceram no cativeiro. Eles só ouviram falar do que Deus fez. E agora estão animados. Agora nós vamos ver com nossos olhos. Vamos ver o Todo-Poderoso. Vamos ver o agir do Senhor dos Exércitos no nosso meio. E ao mesmo tempo, o mesmo povo, os idosos, estão se queixando. Estão reclamando. Porque agora não vai ser igual como era antigamente. O templo não vai ser do mesmo jeito que foi um dia. O povo de Israel não está do mesmo tamanho que tinha anteriormente. No mesmo povo, duas atitudes diferentes. Dois barulhos se sobrepondo. Os velhos olhando para o passado e os novos olhando o que eles podem desfrutar daqui para frente. Talvez você perdeu coisas grandes por burrice, por desleixo. Você perdeu família, você perdeu filhos, você perdeu parentes, você perdeu trabalho, dinheiro. Pode ter acontecido de inúmeras coisas. Mas se você ficar remoendo o teu passado e olhar para o presente que você tem hoje e não ser grato, você está perdendo. Está perdendo. Porque lá atrás eu perdi tudo, mas eu não tinha consciência de Deus, eu não servi o Senhor como hoje eu sirvo. E eu posso não ter recuperado, porque vidas que se perderam não tem jeito. Talvez você não recupere as finanças. Mas se você tem Deus, você tem muito mais do que tinha anteriormente. E se você tem questão com alguém, resolva. Porque pode ser tarde no futuro. Não deixe passar as oportunidades. Seguindo Eliseu, irmãos. Lá no capítulo 4 de 2 Reis. Capítulo 4 de 2 Reis. Abram suas Bíblias. Segundo Reis 4. Bota no versículo 1. Vamos ler essa história aqui. Na época de Elias, ele orou, parou de chover, começou a ter fome, teve uma viúva, que ele foi lá, Deus falou que a viúva ia alimentar Elias. Lembram dessa história? Ele chega lá, a mulher tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e fala para ele assim, não tenho comida. Eu tenho essa farinha, esse azeite, vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer com meu filho. Elias fala para ela, não, você vai fazer primeiro para mim, e depois vai fazer para você. E começou a prosperar, e aquela mulher, enquanto teve seca, ela tinha comida. Agora, uma história semelhante, um pouco parecida.
Só que ao invés de Deus mandar o profeta ir lá na mulher, a mulher vem até o profeta. E aqui vem a história. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Só um minuto. A gente vai continuar ainda nesse texto. Olha a instrução. É muito detalhado. Parece que, se fosse hoje, talvez a pessoa se ofenderia. Está falando que eu sou burro? Que eu não entendo? Mas é muito específico. E normalmente, quando é muito específico, tem que ser feito dessa maneira. Aquela mulher, esposa de um profeta que morreu, não tem mais dinheiro. Os credores vieram buscar os 2 filhos para virar escravo. Era o costume da época. Era assim que funcionava naquela época. Ela fala com Eliseu, e Eliseu fala assim: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu tenho um jarro. Está fechado? Eu tenho um jarro com azeite. Tá bom. Eliseu falou: tá bom. Vai nos teus vizinhos e peça vasilhas. Várias vasilhas, muitas vasilhas. Essa mulher, ela não estava devendo? Mas de algum modo ela ainda tinha respeito dos vizinhos. Os vizinhos emprestaram vasilhas. Vasilha não é como hoje, de plástico. E a mulher reclama quando empresta o seu Tupperware e volta sem tampa. Não era isso. Tinha que ser feito de barro ou feito de pedra. São produtos caros. E aquela mulher começa a pegar vasilha, ela, seus filhos, levam para dentro de casa. E a instrução é: bote as vasilhas na sua frente, as vasilhas vazias na sua frente, e encha. Quando encher, você pega a que está cheia e coloca de lado. Então vamos imaginar comigo, irmãos. Está aquela mulher com a botijinha dela e está derramando azeite. E o azeite está caindo, não para de cair. Azeite está caindo, não para de cair. O balde está enchendo. Enchendo. Mais uma vez, se coloca naquela situação. Você está vendo um milagre na tua frente. Está multiplicando na tua frente. E aquilo ali deveria ter sido absurdo. A porta está fechada, lembra? É só ela e os filhos. E derramando azeite caindo. Então ela não sabe de onde vem azeite e azeite caindo. Encheu o primeiro pote. Qual é a instrução? Pega, coloca de lado. Imagina você pegando aquele pote cheio de azeite. Tirou dali, jogou do lado. Quando ela volta, o que ela vê na sua frente? Um pote vazio. E começa o processo todo de novo. E derrama azeite. E o azeite não para de cair. E a botija começa a encher. Enche a segunda. O que ela faz? Pega, bota de lado. Quando ela volta, o que ela vê? Outra vazia. Eu acho que isso tem algo interessante para nós. Se ela deixasse as vazias cheias e fosse enchendo, a gente enche 1, 2, 3, e olha para frente assim, tem mais uma penca para encher. Olha para trás, pois isso aqui eu acho que já dá para um mês. Acho que eu posso parar. O azeite ia parar de cair.
O rei tinha 6 flechas, no mínimo. Lançou só 3. Talvez já lanceu bastante. A instrução é clara. Pega o azeite, joga para trás. E quando ela pede a última vasilha, não tem mais vasilha, a botija para de produzir azeite. O texto vai continuar. O texto vai falar assim, ela começa a comercializar azeite. Ela paga a sua dívida e vive com o que sobrou com seus filhos. Irmãos, se ela viesse olhando os azeites cheios do lado dela, talvez ela ia parar. Aqui eu já pago a minha dívida. Mas a promessa que tinha sido derramada para ela é pagar a dívida e viver do restante. Viver com tudo que iria sobrar para ela. E talvez ela pararia no meio do caminho. A gente pararia no meio do caminho. O Senhor tem nos dado porções, porque a gente começa a olhar. Agora, para ela olhar para as vasilhas cheias, ela tinha que olhar para trás. Irmãos, Deus está enchendo a tua vida. E você tem que se encher e daqui para mais. Se você ficar olhando para o passado, você vai se acomodar. Você vai achar que o presente não presta. Segue o exemplo de Eliseu. Segue o exemplo dos inconformados. Eliseu não se conformou com o que Elias fez. Ele queria fazer mais. Aquela mulher não se conformou com botijas cheias. Ela queria encher até o final. Eu tenho promessa para tudo. É tudo. Não para no meio do caminho. Irmãos, você quer ver a atitude de um inconformado? Toda vez que aparece um anjo, que não vem descrito que ele vem em forma humana, normalmente o procedimento das pessoas é ficarem extremamente com medo, se ajoelharem ou acharem que vão morrer. Certo? Você vai pegar vários exemplos, você vai ver outros exemplos dos próprios anjos falando, levanta, que eu sou servo como você. Chega um certo homem chamado Gideão. Está lá malhando o trigo no lagar. Chega um anjo e fala para ele, Gideão, homem valente, Deus é contigo. Fala, Deus é comigo? Se Deus fosse comigo, eu não estava nessa situação. O nível de revolta era tão grande que ele discute com o anjo. E normalmente quando a Bíblia fala que o anjo não veio ali em formato humano, não veio andando como acontecia com Abraão, normalmente ele vem numa situação amedrontadora. Imagina aquelas visões de Ezequiel, 4 rostos, não vira de lado, cheio de olhos, roda que passa por dentro de outro e olho que não para de olhar. Imagina Gideão olhando para uma figura monstruosa dessa e falando assim, se fosse comigo, não teria acontecido isso. E começa a falar, é para eu ir? Então, ó, molha essa lã, o resto seco. Agora molha tudo, deixa a lã seca. Ele estava louco. Jacó recebeu a promessa de Deus, que ele poderia voltar para sua terra, que aquela terra foi dada para seus pais, ele ia tomar posse. Mas ele começa a sentir medo do seu irmão, que ele vai chegar lá, o irmão vai querer vingança. Mas Deus tinha prometido que ele poderia ir. Até que chega aquele momento que ele se depara com o anjo do Senhor, e agora aquele anjo se apresenta como sendo o próprio Deus, ele agarra naquele anjo, luta a noite toda, só larga quando o anjo toca na coxa dele, ele sai manco dali. O que você faria para alcançar a bênção que Deus já prometeu para você? Tinha garantia, mas quando ele vê ali, eu quero saber se é de verdade, ele luta com o anjo. Tinha garantia que Deus ia libertar através de Gideão, ele pede para fazer certas coisas e segue. E quando vem a ordem do Senhor, tem muita gente, não precisa disso tudo. Ele começa a dispensar os excessos. Lembram de Abraão com Isaac, que eu falei mais cedo com vocês?
Ele tinha visto tanta coisa, que agora quando pediu Isaac para ele, Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é, eu só vou confiar. Mas a lição que nós temos, irmãos, que às vezes tem bênçãos para nós, e a gente está abrindo mão pela nossa atitude. A gente tem um costume, dentro da teologia reformada, de falar de predestinação. Mas predestinação tem a ver com salvação. Não tem a ver com tudo daqui em diante. Que agora as bênçãos vão vir ou não vão vir, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Mas a gente não pode esquecer que nós temos responsabilidade. É o paradoxo. Então a gente para, porque somos predestinados. Se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Falo para você, se você for aquele do primeiro texto, do Salmo 127, Deus abençoa os seus enquanto dorme, então só vou ficar dormindo, você vai morrer na cama. As bênçãos estão aí, você vai pegar ou não? Aqui eu não estou falando de você da palavra profética que toma posse, não. Estou falando para você ir lá e fazer, tomar a tua postura. Se tem promessa para sua família, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, você está abrindo mão por quê? Se você tem a promessa que o Senhor está contigo, independentemente do que aconteça com você, mesmo que você esteja diante da morte, passando pelo vale da sombra da morte, por que você está duvidando? Por que você está se rendendo às doenças, esquecendo de Deus? Irmãos, viver é Cristo, morrer é lucro. Se é para a morte, vamos para a glória. Se é para a vida, vamos enfrentar e vamos ver o milagre. Não podemos abaixar nossa cabeça. Não podemos ficar de lado, deixar as coisas acontecerem e nos abalarmos por qualquer coisa. É hora de levantar nossa cabeça. Se mostrar como filho de Deus. Crescer na nossa fé e entender que é do que a gente já viveu para mais. Para de aceitar a mediocridade. Para de aceitar a queda do padrão que você já experimentou do Senhor. Se você já experimentou de Deus aqui, queira experimentar daqui para cima. Mas para isso precisamos de maturidade. Maturidade. Não olhe para trás, mesmo que você tenha deixado bênçãos para trás. Peça perdão ao Senhor. Senhor, eu tenho certeza que eu já deixei alguma coisa. Eu tenho certeza que eu não confiei como eu poderia confiar. Que eu não segui no caminho que o Senhor queria que eu seguisse. Eu fiz como Jonas. Mas, Senhor, me perdoa. Vamos começar de novo. É daqui para frente. É daqui para frente. Vamos com tudo, irmãos. Não para. Não tem idade. Abraão é chamado muito mais de 80 anos. Isaac nasce lá e está com 100. Ah, mas naquela época vivia muito. Já não era tão assim, não. Moisés é chamado com 80. A idade não nos limita. Se o Senhor está conosco, Ele nos fortalece e nos capacita. Caleb chega lá com mais de 80 anos e fala que estava com o vigor que ainda de 40. Ele queria lutar, ele queria tomar posse da terra que tinha sido prometido para ele, quando ele foi espia. Não se deixe abater pela idade, pelas circunstâncias, pelos problemas, porque me falaram que eu não posso. Irmãos, nós podemos em Cristo tudo. E se não foi Ele que fechou a porta, a gente pode arrombar. Se Ele abrir a porta, irmãos, ninguém fecha. Mas eu não quero que você pense só em coisas materiais, não. Em tudo. Nós vamos lá fora, vamos evangelizar e vamos ver vidas sendo conquistadas. Vamos falar na nossa família e vamos ver a nossa família sendo conquistada para o Senhor. Aqueles que estão perdidos começarem a se tornar adoradores. Mas você tem que fazer o seu papel. E o papel de Deus, Ele faz. Quem convence é o Senhor. Quem converte é o Senhor. A nossa missão é ir falar.
E você pode falar errado. E Deus ainda agir. Você pode falar sem nenhuma coerência. E Deus trabalhar. Você pode ser a mula. Falar sem ser salvo. E Deus agir. Não é pelo exemplo. Não é pelo exemplo. É pela palavra. Se possível, dentro da normalidade, que o nosso exemplo siga, que mostra o nosso caráter, que somos cristãos verdadeiros. As pessoas são convertidas quando você fala. Começou a crescer na igreja, que você prega o evangelho com a sua vida. Se possível, se der, fala. É pela tua experiência. Mentira. A palavra de Deus fala que a conversão vem pelo ouvir a palavra de Deus, mesmo que você não viva. A sua salvação é você e Deus. Se você falar, Deus pode te usar para salvar outros. E não é você que conquistou almas. É o Senhor que te usou para chegar onde Ele quer. Então não abra mão da tua família. Não abra mão de bênçãos que o Senhor já te deu. Administre bem. Enquanto na primeira pregação nós falamos que você talvez vai ter que abrir mão quando Deus te pedir, porque tem coisas que tiram o teu foco e tua intimidade com Deus. Tem coisas que Deus te deu e você está largando. Não está tomando posse por completo. E aí, irmãos, eu acho uma coisa muito complicada. Imagina vir a promessa de Deus na época de Josué, a terra de vocês. Vai e conquista. E você não conquistar. Eu acho que a gente não tem nem esse direito. De alguma forma, isso para mim é um pecado. Porque Deus já derramou, já determinou, e você simplesmente não faz. Deus falou que a porta do inferno não vai prevalecer. Por que está prevalecendo na sua vida quando você desanima? Por que as portas do inferno estão prevalecendo sobre você quando você tem medo de evangelizar e falar do Senhor? Por que a porta do inferno está prevalecendo quando as coisas não começam a dar errado e nós só nos queixamos? E nos queixamos, às vezes, até das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Irmãos, a bênção está diante da gente. E a maldição também. Qual que você escolhe? A escolha é sua. A sua postura, aquilo que você fizer, determina o que o Senhor vai continuar te dando. Às vezes Ele te dá um talento e você só enterrou. Saiba que Ele vai tirar de você e vai dar para outro. Mas se você administra tudo o que o Senhor está te dando, Ele vai te dando mais. Ele vai te dando mais. E como nós falamos, Ele vai te dando e você vai abençoando. Você vai fazendo a diferença. Você vai mostrando como Deus age através de seus filhos. Somos cristãos, irmãos. Não somos desse mundo. Esse mundo vai nos rejeitar. Vai nos perseguir. Vão querer nos matar e muitas vezes vão matar. Mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não se abata por nada. E se as coisas estão dando errado, e você é filho de Deus, está debaixo do propósito do Senhor, tudo coopera para o seu bem. Não é que vai dar certo no final. O nosso final já deu certo. O nosso final é estar com o Senhor por toda a eternidade, novo céu e nova terra. Ressuscitados na primeira ressurreição. Mas o Senhor está conosco, não tem barreiras, não tem obstáculos, não tem dias ruins, não tem doença, não tem nada. Nós vamos enfrentar tudo com o nosso Deus. Você está preparado para isso? Você faz parte desse exército? É levantar a cabeça e seguir em frente. Levantar a cabeça e seguir em frente. Deixa para trás o que passou. Bom e ruim. Traga na sua mente o que pode te trazer esperança. Renova as suas forças e caminha mais uma vez. Não para. Mesmo que os passos sejam curtos, continua. Vai ser difícil, continua. Não desista da família. Não desista do que o Senhor já te deu. Não desista de nada que é seu. Se o Senhor botou na tua mão, administre bem e faça a diferença.
Vamos ficar de pé. Cadê a equipe de louvor? Ainda sobrou música ou vai começar a repetir? Vamos cantar mais uma vez, irmãos. Vamos orar depois. Depois a gente vai pegar esses pedidos de oração. Aí vocês vão levar para suas casas. Mas primeiro nós vamos orar aqui. Vamos fazer mais um momento de oração, porque é 1h50 e alguma coisa. A gente tem até as 3 agora para orar. Orar. Nos derramar diante do Senhor. Vamos cantar ao Senhor.